No quinto dia da sua última semana de ministério terreno, Jesus Cristo preparou-se para celebrar a ceia com seus discípulos. Mas antes daquela refeição, Jesus Cristo fez algo absolutamente extraordinário. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 3, onde nós lemos: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Com essa atitude tão singela, Jesus Cristo demonstrou na prática o caráter da sua missão. Ele declarou categoricamente que ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele queria demonstrar a eles a que tipo de serviço ele se referia. Lavar os pés de alguém era um serviço relegado às pessoas de menor condição social, aos escravos. Ao assumir para si esse papel, Jesus Cristo estava mostrando para os seus discípulos que nós não devemos colocar nenhuma restrição no tipo de serviço que podemos prestar para as pessoas para quem Ele nos envia como testemunhas. Assim como Ele, sendo nosso Senhor e o nosso Mestre, lavou os pés dos discípulos, assumiu para si uma tarefa tão pequena e, do ponto de vista humano, tão indigna, todos nós somos desafiados a imitá-lo, a imitar seu desprendimento, sua disposição, sua voluntariedade. Nós também fomos chamados para servir, e é servindo que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Porque servir é demonstrar genuíno amor, é prover para as necessidades das pessoas que nos cercam, é assumir para nós aquela mesma postura do nosso Senhor, que, sendo Deus, humilhou-se, se fazendo homem, assumindo a forma de servo e chegando até a morte. Muitas vezes, nós não estamos dispostos a servir, nós gostamos de ser servidos. Nós vivemos numa sociedade que valoriza pessoas que são servidas. Nós também, muitas vezes, procuramos mostrar o nosso valor nos cercando de pessoas que possam nos servir. Mas um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo assume a postura exatamente contrária. Grande na presença de Deus não é o que é servido, mas é o que serve. Portanto, Jesus Cristo nos deu o exemplo e nos deu o mandamento de servirmos uns aos outros. Hoje quero convidar você a pensar se você tem sido servo, se você tem usado os recursos, todos eles, sejam materiais, sejam suas habilidades, seu conhecimento, sua força, sua inteligência, para servir. Ou se você está tão focado em si mesmo que não é capaz de olhar para as pessoas ao seu redor. Um discípulo de Jesus Cristo não deve viver para si mesmo, como nosso Senhor também não viveu. Precisamos estar dispostos a servir. E mesmo que o serviço que seja necessário nos pareça muito indigno, não devemos nos deixar enganar. Nosso Senhor fez aquilo que para a maioria das pessoas era inaceitável. Por isso, o próprio apóstolo Pedro, em um primeiro momento, recusou ter os seus pés lavados pelo Senhor. Depois de ser exortado pelo Mestre, ele se entregou porque ele sabia que a atitude de Jesus Cristo demonstrava o caráter de sua missão. Portanto, não se deixe enganar pelos valores da nossa sociedade que nos dizem que somos mais importantes quando somos servidos. Para Deus, nós nos tornamos importantes quando somos servos, como nosso Salvador também foi. Disponha-se. Olhe ao seu redor. Pergunte
como você pode servir as pessoas que te cercam? Sua família, seus pais, seus filhos, seus avós, seus amigos, seus colegas de trabalho. Eu tenho certeza que todos nós podemos ser úteis. E se não há nenhuma necessidade material para ser suprida, não se esqueça que a maior necessidade do homem é espiritual. Então você pode servir, tornando conhecido, testemunhando, falando do amor com que Jesus Cristo te amou, da maneira como Ele serviu você e como o serviço que Jesus Cristo fez à sua vida o transformou e pode transformar as pessoas ao seu redor. Sirva como nosso Senhor também serviu. Deus abençoe sua vida.